Nesse último vídeo, vou tratar um pouco aí com vocês das influências culturais dos negros na história do Brasil, que é a base aí da cultura afro-brasileira. É evidente que num vídeo de 10 minutos, fazer uma abordagem bem generalizante, mas significativa o suficiente para continuar suas pesquisas, seus estudos, dentro daquilo que realmente te interessa para a compreensão do assunto. É claro que a cultura e história não estão desassociadas, são dois elementos que caminham juntos, não é nem paralelamente, né? A história é o processo da construção da cultura, que são os elementos que formam a sociedade. E para falar de cultura, é lógico que nós estamos, ou naturalmente, nós estamos falando das ações dos indivíduos na sociedade. O que acontece com a cultura africana? Ela era própria, ela tem os seus signos, ela tem as suas características, sua personalidade, mas ela não é uma só, porque não era um povo africano só, mas diversos povos, como eu já disse nos outros dois vídeos. Então, o que eu vou apresentar aqui é uma discussão generalizante sobre essas influências, e se você for buscar e estudar a fundo, você vai descobrir, perceber que determinadas regiões da África não tinham os elementos que a gente considera hoje como influenciador da cultura brasileira ou da cultura afro no Brasil. Então, nem tinha na África, mas tem aqui. Por quê? Não tinha naquela região da África, mas tinha na outra. Então vamos generalizar. Para generalizar, eu preciso lembrar de uma outra coisa importante. A cultura africana, ela passa por um processo de muita luta para ser aceita e respeitada no Brasil, né? Para se ter uma ideia do que eu estou falando, só agora, no século passado, né, agora historicamente, né, no século XX, que as manifestações e rituais e costumes africanos foram considerados parte do patrimônio brasileiro. Até pouco tempo atrás, era possível você observar, ouvir dizer que era coisa de preto. E sim, mas preto que mesclou-se ao indígena, que mesclou-se ao branco e veio formando o brasileiro, que mesclou não só fisicamente, mas fundamentalmente numa cultura que hoje a gente não tem muita clareza de onde começa uma, onde termina a outra, o que é a parte muito boa de tudo isso. Como eu disse antes, o elemento da cultura negra que mais sofre com as culturas europeias, especialmente a religião. Mas vamos falar do geral aí, como eu disse. Vou pegar o caso da capoeira, né? A capoeira na África era uma dança ritualesca, então está ligada a preceitos religiosos. Chega no Brasil como uma situação em que o negro não podia fazer os seus rituais, mas muitos sabiam a capoeira e acabam utilizando como possibilidade de defesa entre os próprias pessoas ali no cotidiano, né? Não é porque todo mundo ali é escravo que não tem conflito, porque são humanos e natural que tenham conflito, e a defesa para combater o próprio feitor, o seu senhor, quando possível, né? Considerando uma série de outros elementos, a capoeira é um símbolo da resistência da cultura africana incorporada à cultura brasileira e forma aí a cultura afro-brasileira, com uma pretensão, por exemplo, e que vai conquistar, tenho certeza que sim, um espaço nas Olimpíadas e será parte da cultura mundial, partindo do Brasil e não da África, né? Para ter ideia daquilo que eu falei anteriormente, como essa cultura é uma construção de todas as outras. Assim como nós temos aqui o fado tropical, o fado português, ou os portugueses ficaram impressionados com os instrumentos musicais de corda dos indígenas, mas na mesma proporção
os tambores, né, que hoje constituem a congada, a cavalgada, a dança de Moçambique. Então essa música é muito forte e talvez o mundo inteiro reconheça o samba, né, o samba que é da cultura afro-brasileira, talvez a expressão mais reconhecida no mundo, como as festas que representadas no carnaval, que o mundo inteiro aprecia e se submete aí ao ritmo do samba aqui do Brasil, assim como nós em outros ritmos de outros lugares do mundo, como o próprio rock. Mas o samba é uma influência fortíssima da cultura afro-brasileira para o mundo, não só aqui no Brasil. Esse elemento é muito importante ser lembrado. A questão da culinária, por exemplo, ela é muito interessante, porque o que é a culinária africana? Na verdade, tem uma série de elementos, de alimentos muito importantes, mas o que acabou ficando, né, é muito forte, reconhecidamente aí, a feijoada. Mas a feijoada veio da África? Não, não veio da África. Eu falei isso desde o começo. A cultura afro não é porque veio da África, é especialmente que foi desenvolvida por negros no Brasil. E a feijoada nasce, como todos nós sabemos, da necessidade do negro de se alimentar, e o que ele recebia eram os restos do animal, a parte nobre do porco era levado para casa grande ou para as cidades, e o negro cria essa iguaria, né, que é mundialmente conhecido também como a feijoada. Eu falei antes da questão religiosa. A religião africana buscou ou busca até hoje se adaptar fortemente às exigências ou às práticas no Brasil, mas ela tenta manter sua personalidade. Eu falo, por exemplo, do candomblé, que é uma forma de resistência do negro, embora, se você observar bem de perto, existe um sincretismo muito forte. Isso que é a questão da cultura afro-brasileira, né? É o sincretismo de ter a religião de matriz africana associada e mesclada à religião que acabou submetendo o Brasil inteiro, como o cristianismo. Mas é interessante e lamentável saber que ainda hoje é o setor da cultura afro que sofre mais preconceito, que é a religião. A religião, eu conheço pessoas, por exemplo, que evitam passar na porta de um centro espírita, da mesma forma que não tem nada a ver com o candomblé, mas tem medo do candomblé. Então, esses elementos religiosos são muito mais fortes porque são raízes culturais que pegam sentimentos do mundo do desconhecido, né? Tanto o espiritismo, que é muito hoje ainda mais respeitado, mas no Brasil há pouco tempo não era. A questão da religião africana é ainda pior, porque ela foi muitas vezes, e até hoje você vê alguns personagens aí da mídia associando a religião africana ao satanismo, por exemplo. Mas é muito importante saber que esses elementos não estão isolados, eles compõem a chamada cultura brasileira ou a cultura do povo brasileiro, que é uma grande mescla. Então, peço a vocês que deem muita atenção ao material escrito e os PowerPoints que eu mandei para vocês. E mandei meu telefone, estou à disposição e a gente vai conversando. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar fisicamente em breve. Um grande abraço a todos e a todas.